Loro dia ouvintes no telespectadores Rádio na Televisão Timor-Leste Nian, eu me quero relar o Monche Reiliur, a muito que fila fala Nélia Chaves e o programa Página do Governo. O programa é nessa iniciativa que surge através da colaboração entre Gabinete e Porta-Voz do Governo, na BEMA que tutela o Ministério da Presidência do Conselho de Ministros, Rádio e Televisão Timor-Leste, Médias Nacionais Xira, numa sua plataforma digital Xira. O objetivo principal é promover a transparência, mas assegura que e tem cidadão ser roto, ele tem acesso à informação se não relaciona ou ação, não decisão importante se não que atual governo halo, não nem impacto barreira na sociedade. Badição em Loronia e tem prazer boa tirar de cima e tem ministro Petróleo e Recursos Minerais, Sua Excelência, Sr. Francisco Monteiro. Bem-vindo ao programa Página do Governo, Sr. Ministro. Obrigado. Prazer boa tirar minha mãe em Loronia e boa também me marca a presença, muito com a minha espaço de né. Senhor Ministro, durante a entrevista em Loronia, a mim se for tempo, vai te botar tu introduz visão geral com a importância de ter recursos naturais de Nian e o desenvolvimento de ter rainha Nian. A mim se te botar te explica então com o desenvolvimento do projeto Greater Sunrise ou Tassimane, no Ninia desafios na que te bot prevê para o futuro durante a implementação. No plano o governo Nia diversifica a economia, ali o investimento e a área de mineração na energia renovável. E que os mames se for tempo vai te botar na visão para o futuro e o setor irane. Então, para começar a entrevista em Loronia, a minha carruça te bota a colher para o público com o papel estratégico e tem recursos naturais e desenvolvimento tem nação nian. No essa, mas que atual governo quer reforça a área irane durante o mandato. Dia ulok nanai cara agradece a oportunidade da né ver viva para Ministério do Petróleo e Recursos Minerais bele partilha em tuang visão plano sira no meus programas de BMK no governo constitucional liusi Ministério do Petróleo e Recursos Minerais traça ona e agora halredau. Nebe agradece tebes senhora Nélia o programa de né bele convida a mim mais faz informação sobre. Quando vai te botar né perguntas sim visão global setor de né atur tiana ia no governo constitucional mas bem mosi te dada into amba kotu ka planos no programa sira na BMK setor ne agora desenvolve e acrescenta no governo ne atur mostiana ia plano estratégico de desenvolvimento nacional 2011-2030 e hanba ponto principal ida maka hanusa maka setor petróleo e minerais ikus ne bele contribui makas ba desenvolvimento da economia, nós cria atividades econômicas, socioeconômicas nebe makas e a itania nação. Tanto ne maksaya nessa matadalang ida ia tempo bara quando dihan kedas desde 2012 to o in lorong guia ela governações lubukida mebe no governo constitucional ninia plano sira ba setor irane. Kita bot sira hatene povo acompanha kata durante tempo naruk itania nação beledihan itania economia dependente tebe sela ba setor lili setor petróleo durante ne ho produção gás no óleo sira usi por exemplo campo Baiundang Elanka Katua Uluk o Kitan bele permite a nação ia rendimentos nesse estado ia rendimentos nós usa rendimentos né pode sustenta atividades econômicas ia a nação financiamento público será necessário ia a nação durante né tinambara kita depende da badan ba ita expectativa agora ba oin continua na fatin fortifica a atividade sira ba para além de continua torna setor nessa fonte ba rendimento e tamos a cara
usa atividade sira hototu nebe maklawe setor nene ba transforma duni atividade sira que uluk essencialmente extrativo ba industrialização ia nação. Tamba hoidane maka nia bele laosde aumenta valor acrescentado husi atividade serne mai vemos nia bele contribui ba criação campo de trabalho nomos impactos socioeconômicos sira que bot liutang. Então visão visão planos nono governo nia ba setor ne ba mandato governo ne ho futuro nia quer dizer tem visão tem ser do que los de visão ba de tia tinang ne beita hukum te visão ida que tem que ser nia produção ne ba longo termo depois da serviço tuir mandato ne ba makia ida ne atudu hela katak ita karak duni muda tia atividades setor petróleo ou minerais que uluk ia passado essencialmente extrativo em nature, natureza extrativo, va atividades que mais transformativo, lius industrialização. E da nema glória com que o governo halo projetos lubukida nesse projeto Tassimane. Portanto, termos global, também temos de pergunta sobre a visão global ou plano ou estratégia e da nema que tenha plano sira para o futuro setor. Muito obrigada pela minha resposta. Pergunta a tua irmã, a minha carga tem. Agora, de dar uma negociação ou parceiro internacional sira com o desenvolvimento do projeto Greater Sunrise, então na a fase da NB. No Bahia, que o governo prevê início do projeto da NNA. Greater Sunrise ita bele dihan ne processo ne ita seita tu fahekar ita bele faba processo rua ida negociação em si cada processo ida que envolve negociação técnico, comercial, legal ida selo kita reba preparativos si parte Timor-Leste nian atu bele simu no desenvolve campo Greater Sunrise ne ia Timor-Leste diusi dada kadoras no hari planta no indústrias e refinarias petroquímicas ia Timor-Leste. Então ia buat rua que tamba situação único em tuang Greater Sunrise niang específico em tuang Greater Sunrise niang buat rua ne tem ser lao em paralelo simultaneamente. Então ia parte negociação niang pronto desde Tratado Fronteira Marítima entra em vigor e a necessidade que parte Timor-Leste ou Austrália, hamutu com companhias operadoras, companhias joint venture e Greater Sunrise, e itacolhene Woodside quedas, nesse operador, nima que representa joint venture seria a exploração Greater Sunrise nian, Timor Gap ou Osaka Gas, na intolo ne Timor-Leste Austrália ou joint venture ne tem que entrar em negociação técnica, comercial ou legais para atubele concluir tia de enquadramentos legais no contractuais que icus mais bele permite desenvolvimento do campo no futuro. Enquadramentos é importante tebes, também hoida ne maka nia sei hatur certeza ida, hatur confiança ida, katak ia duniona ni base legais, base tratado makneona, mas bem tem seria faltang tratado ne hansaita ia contexto Greater Sunrise ne kar que tabel den constituição makinaba, pois ta precisa ia lei de atividades, ainda ne maka enquadramentos legais irá agora negocia ela ne. Então ia documentos tolo importante neve maka faz parte do processo de negociação ne maka envolve Petroleum Mining Code, Código Mineiro do Petróleo, depois Production Sharing Contract, contrato faz partilha de produção, depois Fiscal Regimes, regime ba imposto da taxa neve se aplica para Greater Sunrise. Homos instrumentos legais, regulamentares, selo mas bem documentos tolo ne maka sabe no importante. Dane maka negocia ela e
processo lá ela sida oktohe ne rohan ami dudu makas ela em comunicação ativo makas ela o Austrália o companhia sira para que tinang ne antes tinang ne remata tem ser finaliza o ne hodi permite companhia sira bele adopta ona plano único para desenvolvimento Greater Sunrise. Tabo sira rona karik povo acompanha ela sociedade acompanha ela karik tinang kotu ita consegue liu processo naruk no botida bolu hanarang estudo conceito ba Greater Sunrise. Nebe companhia sira halo imi acompanha di dia karik senhor Steve Brax anesang representante especial australianian, senhora Meg O'Neill, anesang CEO Woodside niya yatinang kotuk mai dalahira hene para atu kuliah hoitani governo para aprova plan o conceito dan estudo conceito dan ita aprova duni hodi kusmai resulta ia novembro tinang kotuk finalização de estudo estudo ita bel caracterização independente kona ba maneira nebe maka dia técnico comercial ou botu o indet atu desenvolve campo Greater Sunrise ne e felizmente baitania dia ko maromak ne tulung natureza matpiansia ne tulung ita bela finaliza ho dia ko conclusão ida que dia que teve para Timor-Leste kata atu dada kadoras no hari planta LNG ideia na tarbora renovane ne laos de tecnicamente viável mas vemos comercialmente dia que teve para parte hotu usi parte interessante sotu usi Greater Sunrise ne. Então desde dane quedas maka negociação ainda ba enquadros legais contratuais lá ita espera quando finaliza ona companhia sira bele adopta conclusão ida ne hodi bele dihang ba oinene ita kuliah de tona Timor-Leste. Neste momento sira sehakara katu dada ba hanoi oin selseluk mas be itania política no itania decisões claro tiana kata tem que Timor-Leste doni. Obrigada, Barak, por ter boa resposta, Sr. Ministro. Em relação ao projeto Tassimane, já tem que incluir pilares importantes tolo nessa autoestrada, soai supply base, no mos base indústria petrolífera na Tarbora. Sr. Ministro, bele explica e ao público quando o ensama que iniciativa ne interliga o projeto Greater Sunrise. Sim, ne au liga ba pontos oin au dihan kata ba Greater Sunrise ia vertente ruaga ida mak negociação nerasi kita seluk ita ne preparativos que condições necessárias nebe ita precisa estabelecer hodi bele ita bele dihan incentiva nomos bele facilita desenvolvimento Greater Sunrise ne. Então ne objetivo ida, mas objetivo ida seluk que bot li fali objetivo ida ne maka ita ne plano ga visão global do em temi kata ita kar industrializa setor petróleo e minerais ne Timor-Leste. Portanto, ia ga la ia o Greater Sunrise ita ne plano ida ne visão ida ne ia teona. Ne importante. Ita tem que ser halo duni projeto Tassimane ne que essencialmente ita bele dihan grupos de infraestruturas que grupos de infraestruturas na bema ita precisa estabelecer hodi nia bele sai hanesan enablers facilitador infraestruturas facilitadores para bele motiva ga incentiva ema sira que abambarua mai atu lori bilhões e bilhões ba atu investe nene sira diam pelo menos ia ona aeroporto ida ia suai que bele liga campo bele liga suai transporta por exemplo ema sira orsida tu bas serviço plataforma sira tem sira embolen cruise chains sira ne sira bele hela ia suai usi dili karik depois dili se ba ia suai inaba depois sa helicóptero sira ne ba planta sira ia tasilara inaba então ne suai aeroporto suai ne importante depois suai supply base ne hanesan fatin nebe inicialmente ni funciona hanesan ponto de entrada no ponto de partida ba sasang no equipamento sira mas be ni visão luang ba
futuro nia maka ne saya nesang fati nebe atu incentiva fabricações equipamentos barbarak e futuro ba mina o gás mas vemos bel babot sel kodu hodi bele depois ita tem ser liga ho autostrada para bele sanserne lori ba ia na tarbora hodi halo anse equipamentos bobocherne materiais bobocherne bel lori ba hodi hari fabricação nebe entende atu halo ba então grupos de infraestrutura da ita bele categoriza nia nesang enablers ou facilitador infraestrutura facilitadores ba projeto específico mas ita temi kata Greater Sunrise ne mas bem na realidade nia ne faz parte ita nia plano da visão global ida que atu halo industrialização setor ne rasik que ita toma em conta facto kata ite potências lubukida laos de Greater Sunrise exploração sir nebe makra laule raimarang ya tasilarang basic niang ho dog nia ya tasi kleang naba e região ne rasik tasilarang região ne rasik ne quando ita hari facilidades de infraestrutura sira industrialização da que bot ya timor nia ne nia bel serve hotu potência sir nebe abambaro mosu inclui Greater Sunrise ne rasik então ita kon kuliah kona ba Swai Supply Base, autoestrada, no planta LNG nene, ita kuliah hela, sim, nia inícios de utilização, parece que ba Greater Sunrise, mas nia serve hela ba ita plano global ida, visão global ida que bot ba industrialização setor ida. Atende que no contexto do desenvolvimento do projeto sendo de caráter estratégico, durante a implementação envolve processo complexo, não dependemos de fatores bara. Então, tu está bom na visão. Sair mais que se saia nesse desafio, não é que bele moço e futuro durante a implementação do projeto Serneniano, onde o governo prevê a tu enfrenta a situação Sernei. Sim, a minha desafios né sempre ia Liliu quando ia país ida nessa Italian Timor nebe macfou ho limitações barbarak liga ho industrialização limitações ida que óbvio ia Italian oi maka infraestrutura sir nebe maka kurang tuir sirne perspektiva indústria sirne perspektiva mas bem ita halo esforços dadau kona ita belemos diang desafios, mas bem lá os desafios ida que lá é limite que lá é uma bela ultrapassa né, ita lá bela ultrapassa né, desafios onde tem infraestrutura ser né, mas vemos factos kata que itania é minha percepção, desculpa, minha percepções ba ita nesse país nebe maka tirau que há investimentos bons, né? Nemos saem nesses desafios, né? Quer dizer, liga ho potência de financiamento, se financiadores sira, investidores sira, ba itania projetos bons, né? Mas vemos realidade itania país, com a limitações sira, nebe e recursos humanos que Timor-Leste, lius o Ministério do Petróleo agora traz ela plano ida que é beledian agressivo los, compreensivo los para tu bele responde lá os deita preparativos de EMA, jovens sira, nomos engenheiros técnicos sira que orsida envolve o processo de construção que se tinan oim bato por exemplo, tinha lima, tinha nem mai, ita belian fase de construção, temos que ter a EMA para te bele envolver. Mas vemos depois de construção ser nehoto operações no manutenção e futuro. Ne Ministério traz até na plano lubukida, agora me intensifica os contatos com entidades sira nebema relevantes, organizações Liliu internacionais sira, nomos nacionais sira para e tempo a tempo ita bele desenvolve capacidade ser né e futuro. Ne desafios dunis, mas bem lá os pode sira nebe ita lá bele resolve. Às vezes ita rona comentários sira
que às vezes ita dia minúsculos intuan no sentido de diang ita iha una ema be atu bele luku bato tasilarang atu monta pipa ne kala diang ohin lorong at luku to 2000 metros ne bele mono bele la mate ne iha ona equipamentos iha ona be tecnologias que bele ema bolo AUV automated be ultra deep vehicles ne para bele monta buat ne lausita persiat luku to en ba maknene mas ne mosu usi às vezes ema sidau quintene lolos buat ne mas informações cernene ne ampersia clarifica os tempo a tempo kata ita halo esforços preparativos ne laos condições ne laos de infraestruturas mas vemos itania preparações institucionais no itania recursos humanos para o tempo nenek mas bebe kita bela responde no enfrenta ga overcome itania desafios ne. Atenção ita bot temiona, kata desenvolvimento do setor petrolífero e a Tassimani consegue contribuir para o objetivo nacional. Mas ao mesmo tempo, ita precisamos considerar o impacto para o ambiente e na comunidade local sira. E as perspectivas da a minha caracatene, sair uma governo na companhia sira halo atu garante katak. Processo de exploração deve ser halal, se ela causa estragos bem no ecossistema, no respeito à condição de vida cidadão sira na que ela basic espaço. Bem, desenvolvimento setor sto ohin lorong lilian por exemplo Bayundang Kitan ho langka katua nebe contribui tiana rendimentos lu kita baita no estado ne lau hela ia tasilarang tabel diang remotamente katak produce ela nova atividades lau hela mas lá ia impacto diretamente baita nia cidadão sira tambah nila mai espaço nebe mai tene cidadão sira hela ia raimarang agora boing nebe ita nia hanoi akara no plano atu diversificar atividades ne liusi industrializa setor ne claro sei basic liutang ne ita hane sah basic tiana atividades sira nebe maka durante ne do kusi tene população mais basic dunia população e às vezes ia dunia população se neler por exemplo nessa soai ia dalam sirabato natarbora enva indústria cernene sei basic ela tene então ia prática ida ia indústria ne que tem que ser rigorosamente lios estudos estudos que cobrem lá de técnico comercial mas vemos impactos social impactos ambientais nomos safety e estudos cernene tem que hatama ia plano de desenvolvimento indústria rasik portanto ne identificado hoto potências de impactos também negativos no sentido de se afeta a população de Moris que também caracteriza-se negativo cara ambiente bocerne ne ta hatamo hoto itania desenho de projeto nerasi por exemplo nessa e a parte na Tarbora nian depois de estudos de viabilidade halo testing lubo kita hanba tadi ita identifica area ne fábrica ne konhari depois ita precisa halo em bolo diambe flaring tower ne kata gas ne be maka ne usida precisa release ba eleta ne então tem ser dada pipa ida naruk bato 1 km por exemplo bespes e fati hanba ita bambaru release então e radius por 1 km ou 2 km naba por exemplo a população ser la basic naba se ia carik mas neste momento lá ia mas se ia carik tem que ser colher para tu realocasira ia fatimbalu nebe mak dokli tans naba ne hansa meio sida ita mitiga para impacto potências impactos nebe mak bambaru ia carik ne la afeta makasliu ba ita população desenhos balu por exemplo henaba ita total facilidade marina em vez de ita bahamoso tu quedas be
ai parapa sira ia na tarabora hena ba tesio tu kedas la ita dia dia kli te preserva balbal hena ba so fating nebe ma necessário duni ma kita tem ser hasai ida ser ita preserva fusi kela por exemplo 200 ou 300 metros ida estação ba hena ba antes fábrica senari Sanserne depois de estudos viabilidade, estudos sira ita lá os tempo né, ita identifica acumula outro para ita desenho projeto ida compreensivo teve integrado que refleta lá os etnia parte positivo na bemaka sei hatama sei mai ba itania nação, itania população, itania estado né, mas vemos ita tenta ou ita halo esforços tudo possível para minimizar. Obviamente risco todo ita labela elimina outro quedas ita ne vida nene lá é risco ida que eliminado outro quedas. O ita saiba ita um haka tento né às vezes um se risco ida mono né mas nebe lá é certeza temos mas ita tenta tu minimizar mais possível boto todo nebe maka ita consegue identificar to o inloro. Obrigada, Maragogi, pela resposta. Ouvintes na telespectadores, turma ita se tama ba sessão intervalo, ita se continua a falar na conversa e minuto val ne Lara. Ami, berarti município Covalena, Hakara Teves, ada campanha programa fazia governo. Fazia do governo de Acló. Programa fazia do governo. Yes. A minha esperança, maka primeiro se vele projeto da semana ne precisa acelerar. A minha sabari que a minha recurso humano jerneve maka ia liliu foti ia area mina no gas sire vele serviço também ne maka ao hanes suku ao minha esperança kata dia clio acelerar lalais projeto né ita la vele kulia dei pesite he ami hakar ne lalais consultação nesse halo to e bairro e durante né ite he hela mabe a terata será realizada tamba consultação importante para te explicar a itania comunidade já afetado para compreender los tamba sei te kulia nível alto dele ne da halo dalam hal itene comunidade ne dúvidas ne moço mas tá cara halo sasa ainda halakon dúvidas ne itene comunidade ia clio se consultação ni telah bela consulta nível alto dele tem halo consultação ne tem ni bairro to bairro ne ha unia makane kali datang consultação ne importante. Si comunidade afetado ba supply bis ami hosi começa uluk halo sociedade saung kona ba ato liberta rai idade então ami comunidade sinti contente tebes kona ba supply bis kata kaba merua supply bis kalau lao karik loka karik então nabe afetado sebelehetan di akliu tamba aba merua hoi dane ma comunidade ia fatin dane simu hosi ministro petróleo antau ia de rai tatama uluk nene antau ia 1113 hektar maktama ba supply bis nebe kon ba supply bis bos ajuda populasaun maka asli comunidade maka asli nebe hare comunidade balu ia uma uluk la ia uma talitahan dai agora uma mutin barak ti ona ia fatin dane balu iha kareta hanasan bis balu iha trek nebe ami sinti katak ami mos ya sinti katak diak supply bis bele mai hanasan troka ami nemoris
troca abide Boris. Nebe ami comunidade hakara katu bele ia 2025 ida ne bele atu lao na ba dudu na ba rai ida de ne porque ami afetado ami mo sein hela nebe ami ani santos lai hationa hein halo insa tu bele dudu tia rai ne ami mos bele serviço ani san hamos fire kari hori taru ka ami ne tos de ne ida ne mami posi afetado wa supply business ne ida ne mami hein hela ami contenti nebe hein ita bo tira tu bele hato ba be nai ulun sira tu bain hira lolos Bem-vindo, Fila Falmaia, sessão da rua, programa Página do Governo. Dia que, Senhor Ministro, tu irmã está se colher e tu quando vai te botar de visita, ne vai te botar recentemente vai ao Japão. Minha tena que te participa da conferência LNG, Liquefied Natural Gas, ne vai que em português tem gás natural liquefeito. Então, a minha carga tem benefício concreto sair da Timor-Leste pela reta de participação ainda, né? Será que e o futuro se formaliza cooperação rumo em relação à área, né? Senhor Ministro, vou explicar. Recentemente, kata Fulan Koto, kami ia visita ao atende convite especial da Rússia, Ministro ba Trade, Economy and Industry, Moti Serbolen ba Moti, onde bele participa e diálogo ida, quer dizer, conferência, mas bem e diálogo específico ida entre ministros sira ho boa sira companhias produtores não compradores gás nian ia Tóquio, Japão, nebe então ia enva a agenda rua ida soro ministro nerasi para kuliah kona ba itania plano sira ia setor dane nomos sama ka bele coopera ho Japão entre governo podi kusmai bele usumos sira tu bele motiva ka encoraja sir ne setor privado sira industria sira bele mai investe em Timor-Leste. Então asor malu ho ministro ba economia, trade, no investimento e a Japão. Depois, ia diálogo entre produtores, nomos consumidores ba LNG, ia ba maka nível alto ministério sira ho CEO sira hal discussões ida específico com ba estado de desenvolvimento gás ho LNG ia global, no modo regional, ia contexto situações geopolíticas neve maka acontece ela ia mundo, Então, nia benefício será bat Timor-Leste, nem perguntas makina ne kalai haone ne ita laos hare especificamente dia um ita ba ita kuliah aba ita heta ona nia resultado ida mas be Timor ne sam país kik ita tu desenvolve setor ida que tipicamente, tradicionalmente dominado ela hoje indústrias bobot, interesses bobot, até às vezes interesses sira que acontece no mundo em loro nenemos liga ao setor energia. Então importante teve seda ma kita plano ita hanoi helane ita mos ida parte nebe ita precisa to atrai investimentos usiliur ka financiamento usiliur ou compradores sira liur tamba gas sira balo nene laos ita utiliza o de Timor-Leste parte balo ita utiliza Timor-Leste tenia mercado nes kik hela que se lá usa o rotirane então ita tem ser exporta então ita tem que começar a dar kona iha promoção ida diálogo ida ou parte terceiro sira e mundo e dene maka lori konke Japão organiza conferência boa tida e a sessão específica ida ba nível alto sira ministério sira hodi kuliah ba malu então yang vai ta apresenta tania Hanoi kona ba necessidade de continuação, exploração, desenvolvimento
gas hanesan fonte ida que principal nomos continua importante ia matriz de energia mundial niang mas que íamos necessidade de hareda dau kona ba energia transicional. Então ita defende tese ida ga defende argumento ida katak ita continua na fating hareba energia transicional mas be la bele halua katak gas nenene sei ia papel importante e ita tem que ser que se malu ho compradores ira para viabilizar financiamento no industrialização setor ne tama buat ne hanesan ia bolo dihan simbiosismo positivo sekarang na iruan ne serviço mútuo. Nebe idanema kita apresenta e hetang apreciação makas dia kusi componentes hototu inclui Wuchad nia CEO momento ne inovar, Shell nia CEO momento inovar, então aproveita a oportunidade ne amidada lia sorry ya depois da conferência ne encontro ne pode kusmai sir nia equipa boa tidak mai visita ia Timor venda da bato Costa Sul ba. Portanto, conferência em si não é muito importante, mas bem trocas de Hanoi, trocas de encontros sira nebe depois da conferência ou antes de encontros ne sai importante mos. Agora dau kami discussões que makase lá o a minha rukana itania esboço de MOU ida ba Japão ba consideração ida ne. Então, ne conferência Tóquio, antes da conferência Tóquio, nós ami halo visitas lubukida mos ba China, até ami ba encontro energia ne, ministros de energia ne Portugal, tinang kotu kami Austrália ba minerais ne. Pronto, ponto sira evento sira bobotan sanene ita tenta mais possível para apresentar Timor hanesan destino de investimento tamba setor minerais ou petróleo nenene ita bolden setor sira nebema capital intensive kata precisa investimento sebot ita ho ita nia recurso nebema ia ita tenta halo sira mai tabela da dau kona mai ben ita na fatimos precisa seluk mahamutu ko ita tu desenvolve ita ni recursos ne hamutu tane maka ita ni promoções sernega ita ni presenças ia encontro sira inclui hanesa penda dau que Japão ho seluk sernene importante temas ia contexto dane. Terma, Sr. Ministro, ita se colhe com uma diversificação econômica. E a contexto de diversificação econômica, a minha cara foi exemplo, exploração bai undang nebe que ramata ona que tama numa fase a ramata. E daí a tudo que Timor-Leste se está uma fase economia de meio que fome. Ou seja, o governo tem que preparar a resposta de meio que estratégico a reduzir dependência para ter rendimento petrolífero. Então, a minha carga tem plano concreto sair do atual governo e a diversifica a economia e o setor se recebe meio que temos potência nessa mineração com energia renovável. Dia, diversificação da economia se está colhia boa ne agenda nacional que envolve o setor todo, mas bem a colher específico de diversificação economia e a parte setor petróleo minerais e a parte setor petróleo minerais temos e a contexto que bol de diversificação né e tem plano ou visão global do o tema né faz parte estratégia da tu diversificador kata durante ne ita dependente de exploração produz fangona hetangosang ita diversifica no sentido de ita agora la satisfaz de toda ne ita tenta tu criar atividades secundárias terciárias lius industrialização ne para acrescentar ne valor criar campo de trabalho criar indústrias multiplicativas sira e ne faz parte de diversificação e setor ne dada bai undang los uni junho idane companhia produtor kontraktor dia bai undang informou na governo dos ministério o ANP atak sira para na produção mas be ita identifica ita ulukedas Timor Leste paretana pon Timor Leste participa na ba o informações sira na ba ita atene katak
produção hotu, mas bem reserva ga recursos né se ia ela. Então, Ministério hamutu com a entidade sira agora entra discussão macaslos ou vai undang Santos sira ou ninya grupo companhia sira ba atu bele hare forma dia hanusa para atu bele continua produz remaining reserva ga recursos nebe maka residual ga ia vai undang que lauskik bot na fating comparativamente ao produção nia acerca de 1/3 do que será kita produção. Se ulu kita produz acerca de belorito rendimentos 25 bilhões, 1/3 senuana ni ta kuliah ela 8, 9 bilhões ia ela ia reservatório ia vai undang neba que se ita esforços para produzir na fating vale a pena ita tem será sai 8 bilhões que 9 bilhões ne ia futuro. Então ami halo esforço dane combina o campo que kuan sira nebe maka produz gas na ba ita tahu mutu aban baru ita bele produz conceito produz continua ba undangnya tau tang o chudit soselu produz ita produz liu sidada kadora sidatang hosi ba undangnya mai halo industria LNG iha natarbora. Então agora né ita laos kuliah de tona kadora sosi gerete sana ita kuliah mo so kadora sida hosi vai undang. Será que o conceito é viável? A minha perspectiva viável. E está halo estudos técnicos comercial para verificar dane no confirmar dane. E ao mesmo tempo está entre ela conversa o Santos para atuar se ita bel combina projeto ruane hamutu moso CCS ka carbon capture and storage nya. Neida. Para ita bele e costuma tabela a fonte de rendimentos na fating na continua diversificado nesse sentido vai ter estado e a parte da seluk que é o senti em manele ninya pergunta halai Alabama ka diversificação e a parte minerais nia nemos ita ia esforço lubukida tinang tinang antes ita halo na licenciamentos lubukida hau kedas 2024 inícios itania nai primeiro-ministro ami embato e halau termina ba for primeiros contratos ba exploração manganês, cobre, no músicos mai calcário rásico e a parte lautemnian Baucau, Viqueque, tina ainda ne italo ia hoikusi depois tina ne italo ia manatutu ho turiscainian atu explora ouro osamian processo de exploração sendo lá macas de teve sela é mais geologistas geofísicos ira companhia sernane agora é terreno ela a muito coisa nem GTL ajuda Murakrai Timor-Leste ajuda ela para intensificar atividades serne hotu em kata tina rua bela toi resultado espera bela positivo hotu orita bela baona fase de produção ou de fang ou de industrializa e dane se bela mos cria fonte de rendimento ida parece carek se labo tebe sanesan mina o gas niam nesam bayunda nian durante ne mai be quando ida rua tolo tau mutuk nia bele nenek ajuda tebes itania rendimento estado mas como nia acontece que era se terreno e a sociedade nia let povo nia let nia se ajuda tebes criação de campo de trabalho no impacto social impacto econômico e a itania população sirnia let portanto nema que esforço sira nebe maka Ministério Petróleo Recursos Minerais halo e a contexto diversificação economia que nia la bela mesa que nia tem ser integra e amos contexto boa tida Estado Timor-Leste nia e a diversificação economia que envolve investimento em agricultura, investimento em turismo, no nosso setor produtivo sira selo. Mas que ta luha nel lahanesan ho discurso sira que tarona ia parte bara que a tem sociedade
que dia fale setor petróleo minerais ou for fale conotação ida anessa fale dia setor petróleo minerais né lá setor produtivo ainda ne sala setor petróleo minerais mos setor produtivo ida inclui o setor selo anessa agricultura turismo indústria selo sira ne hotu produtivo e petróleo minerais mos produtivo tama buat de produção né mas kalau osang iya né economia iya né agora dia fal nela produtivo né ansa bami ami senti ansa confusão bot ida he tania Hanoi sira Nessa itu tu bela companhia notícias e a loro 24 de fevereiro de né governo assina acordo importante de a empresa Eni no Timor Gap a toda a exploração de recursos petrolíferos e a área tassimana. Senhor Ministro, bela explica então qual é o objetivo principal desse acordo, né? Sim, temos parte dos esforços programa Ministério União para continuar a encorajar entidades tutelas nesse sentido Timor Gap, ANP, a continua a promover, ANP para promover blocos de exploração de potência para investidor sira bele considera hodi ta investimento inova hodi halo exploração Timor Gap para tu bele participa ia consórcio ga joint venture hodi halo exploração né então ia fevereiro né ita ia acordo joint operating agreement ida entre partes sira hodi ia nai bele halo exploração ia bloco ida entre Greater Sunrise hobai chudits niang hobai undang ne kerjer bloco ida ne sidau khetang mina o gas mai be tamania situa ia los let be campo bot ne be mak descobre tena mina o gas por acaso bai undang niang produz tena ia expectativa ida bot tuir dados seismicos ne be ma dados geofísicos ne be ma ia to em lorong atudo diang nia bele ia potência bot ia mos gas ia neba ne dada lidatan ne dada ne encoraja ita makas litan atu bele emadian pursue ne atu bele lau tweet dalang nebe mo hita trasa tiona kada industrialização setor petróleo ia Timor-Leste nian que nia capitaliza liusi campo Greater Sunrise bai undang sira tuir maine chudi cherne mai vemos potência ba campo sira que agora halo a exploração ia tasilara hanesa ia na iniang no sira seluk nebe meherai marang no mos Timor Gap halo exploração ela ia tasilaran mas é importante a senhora Manelia kona sija usa oportunidade dane fenda dau kami discussão ideia comissão revisão orçamento Timor Gap apresenta projeto a escala médio comparativamente ao bai undang a chudits nian narang jahal kudatasi ou kudatasi jahal nebe sirahalo hela parceria mutu ko companhia Finders Australia nian atu bele produz ia 2027-28. Tanto nemos fonte ne quando lá duni ne lá ita agora tu aloca orçamento para ita bele intensifica desenvolvimento ida ne quando lá duni ia 2027-28 ita ia produção ba campo na tom ne bota tu nessa hokitan uluk ne mas sempre dia quando ita ia campo ida produz da kona uma vez que ita ia campo bai unda nebe parado ela hento sida ita desenvolve nia o campo sia selo que se mai ia 2032 que 32 balete então entre agora to 32 nene é bom que ita comece a identificar na campo ida que possivelmente bele produz ia 2027-28 ne e campo ne narang kudatasi jahal kudatasi. Senhor Ministro, hareba futuro visão longo prazo saída mas kita buat ia vai setor
petróleo e recursos minerais. Não me quero que você te bota tu aquela mensagem ainda, vai ter no povo, relaciona aos serviços que você vai te bota. Agora não, te bota na equipa halo. Visão Estado União, Nação União, mas bem a nessa medida que faz parte mos e a setor né, a mim tal a minha sentimento de contente carig o tempo sira agora né bato tina Lima tina Sanulo imai itabele iha setor petróleo mineral ida que ativo tebes que sai nessa parte ida que contribuinte botida no mos significativo ida e a proporção de desenvolvimento econômico ida no Timor-Leste. Ita facto a tudo kata setor ne maka toma porção bot liu tinambara kona ya 20 anos atrás hoi tania plano diversificação econômica que bot nene a mi parte setornya contente tebes se carik a mi mos halo esforço makasira industrialização serne para setor rua petróleo minerais nene continua na fatin contribui positivamente lius criação campo de trabalho benefícios socioeconômicos nomos retornos retornos fonte ba rendimentos ba estado nebe bot na fatin iha tinan sanulu tinan ruanulu oimai nota katak iamos necessidade de halo esforços continua ba processo de transição energético mas be ita na fatin continua espera katak industrialização da nene car proporção botra adu belele pone acontece hauni Hanoi maka governo halo ni esforços o plano política no investimento na bem claro indústria mos ita encoraja no mos motiva para ser bem mahal investimento mas bem ita nia população lili ita nia segmentos juventude sira tem que na fatin halo esforços makas e a ideia da nia fatin estuda karek estuda de dia aprende karek aprende de dia que qualquer área nebe maka ideia da ka ia ba e contribuir positivamente para estabilidade criar paz dame também é masira quando tu mai investe nene fatores cernemos para além de fatores infraestruturas físicos e legais contractuais institucionais siramos areba aspectos essenciais que nebe às vezes bele tão em questão sirania gosto que sirania carga tomai halo investimento portanto ne a boluida a samada ida ba o todo a misira governo estado mas vemos ita parte da sociedade livre segmento juventude sira. Então, obrigada, Barak, senhor ministro, vai ter bom tempo, o enloro bele me muito kami e espaço da né. Não mos bele partilha informações sobre que importante teves com a importância recursos petróleo nia no mos minerais e desenvolvimento econômico Timor-Leste nia. Me fiar que entrevista da né sei bele for claridade no conhecimento para público, aumenta a compreensão pública nia que tem cidadãos nia quando vai esforço no que atual governo halo a tu garante benefício para a geração agora nia no mos ba futuro. Obrigado mos ba oportunidade pela partilha. Obrigado. Ouvintes e telespectadores, da Tona Barron esse programa da né. Haunélia Chaves, a equipa toma que não serviço. Hato obrigada wai, no assessor malo fila falha de Santo Irmãe, o programa na Behanesa, o fonte do Ministério Cielo. Adeus.